Abra sua Bíblia, meu irmão e minha irmã, lá em Provérbios, capítulo 17. Provérbios 17. Eu vou ler o verso 17. Provérbios 17, 17. Diz assim: o amigo ama sempre, e na desgraça ele se torna um irmão. Se você tiver com a atualizada, diz: em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Irmãos, um dos problemas que eu tenho percebido na vida de muita gente, de um tempo para cá, é a solidão que as pessoas têm imposto a si mesmas. Me parece que de uma forma voluntária. E na verdade, não somente a solidão, mas o fato de as pessoas viverem solitárias e não se darem conta disso. Parece que essa coisa de viver sozinho, de querer estar sozinho, tem se tornado algo tão normal nas sociedades, não falo só de Brasil, mas nas sociedades em geral, que as pessoas estão se acostumando cada vez mais com ela. Esses dias vi uma reportagem, se eu não me engano, apartamentos na Coreia, em que o apartamento inteiro tinha 2 ou 3 metros quadrados. O apartamento inteiro, 2 ou 3 metros quadrados. Você tem noção do que é 2 ou 3 metros quadrados? 2 ou 3 metros quadrados? 3 metros quadrados é menor que o meu quarto. Três metros quadrados, se eu não estiver enganado, é um pouco maior que o meu banheiro. E as pessoas vivem ali. Então, é um fenômeno que tem acontecido em vários lugares no país, no mundo. E parece que aquilo que antes era assombroso para muita gente, era algo que metia medo em muita gente, hoje não mete medo em mais ninguém. E parece que as pessoas não ligam de estarem sozinhas. Elas não sentem nada. E eu penso que é exatamente aí que morre o perigo. Acho que você sabe que a pior doença é aquela que não tem sintomas, né? A pior doença é aquela que não tem sintomas. É aquela que só mostra o seu poder de destruição quando ela já não pode mais ser tratada. Eu penso que a solidão é como uma doença que não mostra sintomas. Tem gente que justifica o seu isolamento dizendo que não dá mais para confiar em ninguém, que todo mundo é falso. Outros falam que já foram muito prejudicados pelas pessoas, por isso estão se afastando de todo mundo. E eu particularmente não nego que o relacionamento interpessoal, né, pessoa a pessoa, tem as suas dificuldades, tem sim suas decepções.
Mas eu também creio, irmãos, que nós não podemos nos isolar do mundo só porque nós nos frustramos com uma pessoa ou com outra pessoa. E é por isso que eu peço que você preste muita atenção. Isolamento não é a solução, é o problema. Ostracismo, isolamento voluntário, não é a solução, é o problema. Que precisa ser tratado urgentemente, se nós não quisermos fazer parte de uma sociedade que está cada vez mais neurótica. E a recomendação da palavra de Deus no que diz respeito ao relacionamento humano é aquilo que a gente leu aqui em Provérbios 17:17. Em todo tempo, ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. A orientação da palavra de Deus é que amemos o nosso amigo. Mas como é que uma pessoa vai amar um amigo se ela não tem amigos? Ah, pastor, eu tenho 1.200 seguidores no Instagram. Eu tenho 5.000 amigos no Facebook. Quando a palavra de Deus diz para nós aqui, ó, ama um amigo e na angústia ele se torna o irmão, a palavra não está só dizendo para mim que eu preciso ter um amigo, a palavra está dizendo, eu preciso me relacionar. Eu preciso me relacionar. Até Jesus tinha amigos. É só você olhar os evangelhos e você vai ver que aquela família composta por Marta, Maria e Lázaro eram os amigos íntimos de Jesus. Por maior que seja a quantidade de argumentos que uma pessoa tenha contra o relacionamento e a favor da solidão, a favor do isolamento, eu penso que principalmente o cristão deve ficar com aquilo que diz a palavra de Deus. E a palavra ensina para mim e para você, meu irmão, que nós devemos nos abrir para os relacionamentos. Você pode até negligenciar a Bíblia. Mas não se esqueça, irmão e irmã, que existe um preço caro a pagar por essa negligência. Você pode olhar para mim e falar, pastor, ó, fale o que você quiser. Eu vou continuar na minha. Você é livre para fazer isso. Mas eu afirmo para você que negligenciar o que a Bíblia diz tem um preço. E esse preço muitas vezes pode ser caro. Agora, vamos abrir um pouco o leque dessa conversa. Porque para mim está claro que Deus quer nos ver envolvidos uns com os outros. Está claro para mim que Deus quer que a gente se relacione com as pessoas. Está claro. E talvez você esteja pensando, pastor, está certo. A palavra está correta e eu preciso realmente seguir o que a palavra diz. Mas antes de colocar a orientação da palavra em prática, a gente precisa prestar atenção em alguns cuidados. E o primeiro cuidado que a gente tem que ter é exatamente com o egoísmo. Nós temos nos tornado uma sociedade muito egoísta. Uma sociedade muito individualista. Que não consegue olhar para lado nenhum, senão para o próprio umbigo. A gente quer que as pessoas se moldem ao nosso estilo de vida.
Nós queremos que as pessoas gostem das mesmas coisas que a gente gosta. Que as pessoas tenham os interesses que a gente tem. É claro que buscar grupos de interesse não é pecado. O problema é quando você impõe isso aos outros porque você é egoísta. A gente não está disposto a abrir mão dos nossos interesses em função do interesse do nosso próximo, do nosso amigo, do nosso irmão em Cristo. E quando a gente age dessa maneira, irmão, dessa forma egoísta, eu só penso naquilo que é meu, eu só quero se for do meu jeito, eu só vou se for do meu jeito, eu só faço se for do meu jeito. A gente está contrariando o que a palavra diz em Filipenses 4:2. Ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Alguém pode reclamar e falar, mas eu já fiz o que a palavra manda. Eu já fui para os relacionamentos, já tentei ser amigo das pessoas, eu já tentei me relacionar, eu já tentei me abrir meu coração para as pessoas, mas eu nunca recebi nenhuma retribuição por isso. Sabe, irmão, irmã, não é porque você não se deu bem em alguns relacionamentos que você deve se fechar no isolamento, pensando que todo mundo é igual. Não é porque meia dúzia de pessoas pisou na bola com você que mais ninguém presta nesse mundo. Deixar de se relacionar por causa do egoísmo dos outros também é uma forma de egoísmo sua, minha. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Você se deu mal em algum relacionamento, foi tentar fazer amizade com alguém, a pessoa puxou o seu tapete, te traiu. Foi tentar fazer parte de um grupo, esse grupo de repente virou as costas para você e ridicularizou você. Peça para Deus curar essa ferida no seu coração. Mas de forma alguma, escolha a alternativa do isolamento. Agora, se você é uma pessoa egoísta, que a gente fala muito dos outros, né? Mas se você é uma pessoa muito egoísta, coloque-se para Deus e fala, Deus, eu tenho dificuldades de me abrir. Eu tenho dificuldade de aceitar o meu próximo. Eu me irrito muito fácil com as pessoas porque elas não pensam igual a mim. Porque elas não fazem as coisas igual a mim, do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero. Me ajuda a lidar com isso. Trata o meu próprio egoísmo, essa minha ranzinzice. Trata isso em mim. E sempre tenha no seu coração, meu irmão, que o isolamento não é a solução, ele é o problema. E além do egoísmo, tome cuidado também com a inveja. Não só com a inveja dos outros, tá? Mas principalmente com a inveja que está dentro do seu próprio coração. Porque a gente é especialista em criticar a inveja das pessoas, a inveja que os outros sentem de nós. Mas o que mais estraga os nossos relacionamentos é a nossa própria inveja. É a inveja que a gente sente do outro. Até porque esse não é um defeito que a gente quer assumir. A gente aponta a inveja dos outros, mas a gente não quer assumir que muitas vezes o invejoso sou eu. Veja como é que são as coisas. Você já percebeu que a tendência do ser humano é se afastar
das pessoas de quem ele sente inveja? Pouco a pouco, eles vão se distanciando das pessoas, porque não suportam o sucesso delas, não suportam a alegria delas, não suportam a aparência delas, não suportam a criatividade delas, o humor delas, não suportam a prosperidade delas. O bom êxito do colega, do parente, do irmão na fé, faz mal para o invejoso. O sucesso do outro detona dentro do invejoso a sensação de incompetência, a sensação de insuficiência. O sucesso do outro grita na mente do invejoso que ele não é tão bom quanto ele poderia ser. E para matar esse sentimento que corrói a alma do invejoso, ou ele tenta sabotar a vida da outra pessoa, como Caim fez com Abel, lembra da história? Como os irmãos de José fizeram com José, vendendo ele para o Egito, para os mercadores que o levaram para o Egito. Ou o invejoso se afasta daquele que é alvo da sua inveja e se entrega ao isolamento. Eu não suporto a alegria do fulano. Eu não suporto ver ele rindo. Me dá raiva quando ele chega, porque ele é feliz demais. Conhece gente assim? Não pode ouvir nem a risada do parente, a risada do irmão. Essa risada dele me dá raiva. Por quê? O problema está em quem está dando a risada? O problema está no invejoso que não suporta ver a alegria do outro. E aí o que o invejoso faz? Ele sai de cena, ele se isola. Porque ele não quer conviver com pessoas de quem ele sente inveja. Prosperidade, meu Deus do céu. Se vê o amigo prosperar, a amizade acaba na hora. Porque ele não suporta ver o amigo prosperando. Agora tem o outro lado da moeda, né? Que também é triste. Porque quando uma pessoa de bem percebe que está sendo alvo da inveja de alguém, essa pessoa também toma a iniciativa de se afastar, não é? Por quê? Porque é insuportável conviver com um indivíduo invejoso. E aí eu quero que você perceba, meu irmão, que o invejoso ele está destinado a viver sozinho e infeliz, porque quando a decisão de se isolar não parte dele, parte do outro. E aí eu chego à conclusão que a inveja é um dos piores venenos para o relacionamento. E aí eu penso em pelo menos duas alternativas para isso. Se você sente inveja no seu coração, se você percebe que existe inveja no seu coração, para resolver isso, reconheça esse problema diante de Deus. E ore para que Deus dê cura para a sua alma. Porque Deus não quer ver você infeliz. Agora, se você tem sido alvo de inveja, ore pela pessoa que está fazendo mal para você com a inveja dela. Peça que Deus abençoe a vida dela. Jesus disse em Mateus 5,44, ame os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Ore pela pessoa. Fala, Deus, aquilo que a pessoa está fazendo comigo me machuca. Me ofende.
mas eu coloco a vida dela diante de ti. Abençoa essa vida. Trata aquele coração. Quem sabe, meu irmão, essa oração possa fazer de você e desse invejoso melhores amigos. Porque Deus faz milagres. Deus faz milagres. Se o problema da inveja for resolvido, tanto de um lado quanto do outro, não haverá motivo para ninguém cair no isolamento. Muito pelo contrário, todos vão cumprir o chamado de Deus, que é para o relacionamento. Viver em amor, viver em amizade, viver em harmonia, viver em comunhão. É isso que Deus quer para nós. E quando a gente vive assim, irmãos, nossa vida fica melhor. Porque a gente tem gente para andar conosco. Tem um texto de Eclesiastes que diz que ele termina com a seguinte frase: o cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Mas antes disso, Salomão diz: melhor 2 trabalhando do que 1, porque 2 ganham mais do que 1. Melhor 2 caminharem juntos do que 1, porque se um cair, o outro ajuda a se levantar. Você percebe o quanto o relacionamento é importante? Quando a gente está em grupo, está unido, principalmente na fé, um vai dar o apoio para o outro, um vai caminhar com o outro. É por isso que Deus diz para nós: não se isole. Em terceiro lugar, para não azedar os relacionamentos e ser empurrado para a solidão, meu irmão, aprenda a virtude de relevar, deixar para lá, ignorar, desconsiderar os pequenos deslizes das pessoas. E eu acho que esse conselho é tão importante que o apóstolo Paulo deu esse conselho 3 vezes na Bíblia. Romanos 15:1 ele disse assim: ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. O que ele está falando aqui? Gente, deixa para lá. Coisa pequena você deixa para lá. Efésios 4:2 ele diz assim: sejam sempre humildes, bem educados, pacientes, suportando uns aos outros. Puxa vida, deu uma pisadinha no meu calo, o que custa eu aguentar? Foi de leve, foi um deslize. Eu tenho que revidar toda vez? Toda vez eu preciso querer justiça? E azedar as relações? Colossenses 3:13, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Paulo está falando, meus irmãos, deixa para lá algumas coisas. Sabe, meu irmão, não é possível manter amizades, manter relacionamentos, se a gente não deixar passar alguns deslizes que as pessoas cometem contra nós. Não dá para levar tudo a ferro e fogo. O ser humano erra. O ser humano fala o que não devia falar, faz o que não devia fazer. Se a gente for tirar satisfação de tudo, se a gente for exigir reparação de tudo, a gente não vai conseguir viver com ninguém. E nós estamos vivendo numa sociedade onde as pessoas querem reparação de tudo. Esses dias eu estava em um determinado lugar, olhei para uma determinada pessoa,
pessoa falou para mim, por que você está olhando para mim? Eu falei, oxi. Eu ia te cumprimentar, só isso. As pessoas estão nesse nível. Você chega a ficar com medo de olhar para os outros. Por que você está olhando para mim? Meu Deus do céu. Aí não tem quem conviva. Por último, meu irmão, vou encerrar, tá? Sermão de terça-feira não podia ser cumprido assim, mas hoje não deu. Por último, não fica irritado. Não fica irritado com quem dá uns puxão de orelha em você e fala algumas coisas que você não está querendo ouvir. Porque nós já estamos falando aqui de relevar os erros, né? Mas ao mesmo tempo, a gente também tem que aprender a escutar aquilo que o outro está dizendo para a gente. Eu sei que é duro a gente ser comunicado dos nossos erros. Não é fácil. Porque a gente se acha. Vamos falar a verdade, gente. A gente se acha. Um filho chegar para o pai e falar, ô pai, olha o que você está fazendo. O pai fica muito bravo. Porque ele se acha. A mãe, nossa, ela se acha. Quer ver filho pequeno chegar para o pai e falar, pai, o que você está fazendo? O pai fala, sai daqui, seu moleque. O que você está pensando que é? Porque pega no orgulho do pai, né? Porque o pai fez a coisa errada mesmo. Mulher e marido, não vou nem falar. Se a gente não aprender a dar ouvidos para quem fala a verdade para a gente vai se isolar também. Porque a gente vai começar a gelar as pessoas. A pessoa tem uma coisa boa para falar para nós. Ela precisa falar para a gente. Mas a gente vai gelar, a gente vai botar ela na geladeira e vai começar a se isolar. De repente está todo mundo falando a mesma coisa, a mesma verdade. E eu estou botando todo mundo na geladeira, porque eu não quero ouvir. Eu não quero ouvir. Essa é uma das formas de isolamento que a gente tem, principalmente dentro da família. Eu não quero ouvir. A verdade que a gente tem que aprender a aceitar, irmão, é que os nossos familiares, quando falam verdades, eles precisam ser abraçados e ouvidos. Os nossos irmãos na fé, quando falam verdades, precisam ser abraçados e ouvidos. Os nossos amigos, amigo, tá? Não estou falando colega de Facebook, de Instagram. Sabe, colega de futebol. Bem que aqui eu acho que ninguém joga futebol. Mas tem gente que vai ver aqui, pode ser que joga futebol. Sabe, colega de futebol? Que se não tem compromisso com você, mas aquele amigo que é um amigo do peito, amigo de fé, meu irmão camarada, sabe? Fica guardado do lado esquerdo do peito, debaixo de 7 chaves, sabe? Hã? Esse cara, quando falar alguma coisa para você, meu irmão, você abraça ele e fala, olha, você me espancou hoje.
Dr. José falava isso na porta da igreja, né, para mim. Você espancou nós hoje, você veio na veia, hein? Mas acate, abrace. E deixa Deus mudar. Não se isole, não gele, não bote na geladeira. Porque Deus está usando essa pessoa na tua vida. A gente foi chamado para o relacionamento. Eu e você, todos nós, não fomos chamados para o isolamento, mas para o relacionamento. A solidão deve ser um dos males que eu e você precisamos combater na nossa vida. E aí, meu irmão, como é que a gente faz? A gente toma cuidado com o nosso egoísmo e com o egoísmo dos outros. A gente toma cuidado com a nossa inveja e com a inveja dos outros. A gente releva pequenas falhas que as pessoas cometem com a gente. A gente não vai ficar tirando satisfação e querendo justiça de tudo, porque nós também erramos com as pessoas. E a gente também gostaria de que as pessoas deixassem para lá alguns dos nossos erros. E a gente valoriza o amigo, o irmão, o familiar, que fala verdade que a gente precisa ouvir. Quando a gente faz isso, a gente está abraçando as pessoas, a gente está vivendo em comunhão, e é o que Deus quer. E na hora que for necessário, o amigo vai se tornar um irmão para nós. Um irmão de verdade. Aquele que vai estar do nosso lado ali, ó. Vai ser aquele sustento, aquele apoio, aquele baluarte para nós, quando a situação estiver ruim. Ou talvez quando todo mundo abandonar. Essa pessoa vai estar do teu lado. E a gente tem que olhar para isso. Amém? Solidão não é a solução. Ela é o problema. Amém, igreja? Vamos orar então? Vamos orar pelos pedidos, pelos pactos de oração. A certeza de que Deus está sempre cuidando de nós, sempre fazendo o melhor para nós. Mesmo quando a gente pensa que Ele não está agindo, mesmo quando a gente pensa que Ele está atrasado, Deus está sempre cuidando da gente. Deus Santo, eu coloco diante de Ti a vida dos irmãos, das irmãs, que buscam o Teu cuidado a cada terça-feira, que buscam a Tua bênção, que buscam, Senhor, uma interferência milagrosa do Senhor em suas vidas, que buscam resposta, que buscam milagre, ó Pai. Coloco diante de Ti, na certeza de que o Senhor é um Deus amoroso, na certeza de que o Senhor é um Deus misericordioso, na certeza que Tu és Deus todo-poderoso e que para Ti não há problema tão grande que o Senhor não possa resolver. Então colocamos diante de Ti cada situação, cada pedido dos Teus filhos e filhas aqui, para que o Senhor olhe para cada um e responda de acordo com a Tua sabedoria, de acordo com o Teu poder, ó Deus, no tempo certo que o Senhor tem para cada um. Eu sei que o Senhor pode fazer grandes coisas entre nós, ó Pai. Por isso eu oro, opera maravilhas. Oro por aqueles que estão fazendo pacto de oração, aqueles que estão na caminhada da fé, Senhor. 7 semanas de oração, abençoa essa caminhada, ó Deus. Que o Senhor consagre essa caminhada com fé, com perseverança, Senhor, com força, para que seja uma caminhada próspera, ó Deus. E que cada um possa ver o Teu agir, possa ver o mover do Senhor em prol de cada um de nós. Leva-nos para casa, debaixo do Teu cuidado, da Tua bênção, da Tua vitória, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Ótima semana para todos. A gente se vê no domingo.